Do prefeito Éder Miano, um forte abraço, uma excelente tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Pop News. Tudo bem, prefeito? Fala, Edson, tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia? Graças a Deus, bem. É um prazer estar aqui nos estúdios pra gente dialogar, conversar com os ouvintes da região, de Taquarituba, para trazer as informações aqui. Legal. Prefeito, vamos falar aqui inicialmente sobre o final do ano aqui em Taquarituba. Nós temos aí movimentação e isso traz realmente aí a oportunidade de a gente ter o que fazer no final de ano aqui em Taquarituba. Ontem nós tivemos aí espetáculo com o Tubinho e vamos ter também aí shows nesse final aí de 2023. Então, quer dizer, um final de ano bastante movimentado aqui em Taquarituba. Olha, Edson, o Tubinho ontem me surpreendeu assim positivamente. Eu tinha visto o show assim por vídeo, né? O show dele, algumas cidades que fizeram. E eu achei muito legal porque tinha muita criança. Criança, quando tá em show, assim, as crianças ficando todas na frente ali. Foi muito legal esse show. As atrações, é um show praticamente 2 horas de duração, com muitas atrações. E no Natal, ele faz um show especial de Natal. Então, com a presença do Papai Noel. O Papai Noel muito bem caracterizado. Olha, eu fiquei muito contente com o resultado ontem, com o show. A carreta já vem com toda a sua infraestrutura, sonorização, então muito legal ali, aberto ao público, o tempo estava muito maravilhoso para as pessoas poderem, famílias reunidas ali, eu pude dar uma palavra rápida, estava no meio do povo assistindo o show, aí pediram para eu subir lá para dar uma palavra rápida, então olha, muito legal, um presente de Natal que Taquarituba ganhou com esse show ontem, muitas famílias, muitas crianças. E o mais legal de tudo também é que faz uma movimentação no centro da cidade, que é uma coisa que eu tinha me reunido com a associação comercial para que a gente conseguisse tentar levar mais pessoas para esse caminho das ruas do comércio, visto que o comércio está funcionando até mais tarde. Então eu achei que nós conseguimos atingir o objetivo. Legal, meu amigo João Fernandes está com a gente, taxista, diz o seguinte aqui: boa tarde, Edson, estamos ligados. João Fernandes aqui, obrigado, João Fernandes, forte abraço para você e para todos os nossos amigos taxistas, Adinos 90.9. Prefeito, e os shows aí de final de ano? Os shows, nós estamos fechando a grade, como a inegibilidade, né? Você vai fazer uma contratação por inegibilidade. O que é isso para o nosso ouvinte que está em casa? A contratação de show, ela é um tipo de licitação que é um pouco mais rápida, porém você tem que fazer a contratação. Então, antes da gente finalizar isso, essa parte burocrática, o que eu quero deixar claro para a população é que vai ter o final do ano. Vai ter, tá certo, pessoal? Então, isso já está batido o martelo, vamos dizer assim. Só estamos agora verificando os últimos detalhes para essa grade de divulgação. Inclusive, a gente quer priorizar também cantores locais, são 3 dias, né? Um dia do evento, cantores locais, enfim. Então a gente já está finalizando isso para que a gente possa divulgar essa grade. Então as redes sociais, atenção às redes sociais oficiais da prefeitura, né? Depois também a nossa e dos coordenadores, nós já vamos estar divulgando através da Coordenadoria da Cultura, vamos estar divulgando aí essa grade, o local também. Há uma questão também, um debate de querer alterar o local, isso nós estamos verificando também. Então todas as informações aqui nas próximas horas vão ser divulgadas. Legal, então tá aí, o pessoal tem que se ligar aí nas redes sociais da prefeitura e depois a gente vai divulgar com certeza pela rádio também. O importante é que vai ter. Legal, então o pessoal na expectativa aí. Prefeito, nós tivemos recentemente aqui em Taquarituba a última sessão de Câmara do ano de 2023, sessão extraordinária, um dos assuntos bastante abordados aí, bastante debatidos nos últimos dias, foi o assunto bônus para os professores, para os profissionais aí da educação. E a gente teve emendas, né, no projeto feito pelo executivo, no projeto feito pela prefeitura. Nós tivemos antes da sessão, inclusive, a participação aí de cerca de 20 professores lá na Câmara. O prefeito conversou com os professores, os vereadores conversaram também com os professores, e eu gostaria, por favor, aí que o prefeito fizesse pra gente aí um balanço sobre essa questão do bônus para os professores, para quem não acompanhou aquela discussão, para quem não acompanhou ainda as informações,
como que ficou, prefeito, a aprovação? Conta pra gente, por favor. Vamos lá. Olha, esse projeto de lei, Edson, primeiro o que a gente faz? Olha, você está vendo que eu como prefeito, eu acredito muito na valorização do servidor, todos os movimentos, vários projetos de lei, várias questões que ocorrem na administração sempre vão de encontro a isso. Um servidor municipal que está lá entregando o serviço público, ele mais entusiasmado, com essa relação que a gente tem, ele vai trabalhar mais contente. Então, a gente acredita na valorização do servidor público municipal, e com o professor também não é diferente. O professor está lá na sala de aula o ano todo, realizando suas tarefas, cuidando das nossas crianças, ensinando, encarando esses desafios que a profissão exige. E aí, o Cleberson, que é nosso coordenador de educação, conversou comigo e falou: vamos dar um bônus esse ano, vamos verificar aqui a possibilidade, porque do Fundeb a gente não tem mais. O Fundeb, ele sofreu uma alteração na lei, e não tem mais aquele saldo residual, ou seja, aquela sobra que o Fundeb tinha, que fazia o antigo rateio, que era uma bonificação proveniente dessa sobra que existia, porque tem lá uma quantidade de recurso que você tem que investir em mão de obra. Então, o que acontece? Não tem mais isso, não tinha mais isso. Aí o que eu falei pro pessoal? Falei, vamos tentar conversar com a nossa equipe financeira para a gente conseguir encontrar um espaço no orçamento, conseguir encontrar um recurso para que a gente concedesse o bônus para os professores. Foi isso que nós fizemos. Mas para isso ser feito também precisa ser um regramento. E aí o Cleberson, com a sua equipe técnica, fez então esse regramento, um projeto de lei, onde priorizava então os professores que não tinham as faltas no ano, o número de faltas. Então existia uma linha de corte ali com o número de faltas, que são 18 faltas no ano. Essas 18 faltas, elas compreendem uma série de ausências que o professor pode ter. Então, que lugar que bonifica um professor que você ainda, né, aliás, qualquer profissional, né, que lugar que bonifica o profissional, ele ainda pode ter 18 faltas no ano? É difícil você encontrar isso. Então, o projeto de lei foi para a Câmara. Nós fizemos umas reuniões prévias na Câmara com alguns vereadores, fizemos reunião prévia com os professores. Eu, inclusive, fiz questão de estar presente, mesmo com a minha agenda, que a minha agenda tá uma loucura esse final de ano, Edson, de tanta coisa para fazer, né? Eu tô tentando resolver todas as questões do fechamento do exercício, mas eu tirei esse tempo para conversar com o professor, porque eu acho importante conversar com o professor, tirar as dúvidas. Porque nossa gestão, a gente não faz nada impondo as coisas. A gente faz as coisas com diálogo. Agora, é claro que você vai fazer um projeto de lei, você não vai conseguir agradar 100%. Impossível agradar a todos. Você tem pessoas que muitas vezes não vai achar que o texto está adequado. Mas na nossa análise, o texto ficou muito bem elaborado, muito bem colocado. Inclusive, algumas sugestões de emendas foram feitas. Por exemplo, a licença quando a pessoa casa, a licença gala, a licença quando falece alguém na família. Tudo isso entrou também, a questão da maternidade, a questão da licença prêmio, que já tem uma dificuldade própria da licença prêmio, também entrou. Então, foram colocadas essas emendas, e no final achei que depois na Câmara também fizemos um debate. Licença prêmio também foi retirada, né? A licença prêmio também, exatamente, ela entrou nessa questão das faltas. E fizemos toda a apresentação com os professores, né? Foram 25 professores, um pouco mais, que tiveram presente. Poderia ter ido mais, a rede é maior. São mais de 200, né, 204 professores. 204. Então, aí cerca de 10% foram lá. Então, para fazer a discussão, né? Poderia ter ido mais pessoas, né? Mais professores. Mas o pessoal estava acompanhando online, foi transmitido isso ao vivo. Eu nem sabia que ia transmitir ao vivo, né? Na verdade. Mas a gente estava lá pronto para tirar os esclarecimentos. E agora o Cleberson, com a sua equipe, está finalizando essa questão das ausências, já para computar aí essa questão do bônus. Já estão fazendo isso. Nós precisamos fechar o exercício. O Éder, realmente é bastante interessante essa questão aí do bônus, e isso daí motiva o professor a não faltar, né? Um incentivo a mais, né? Você vê que a gente não está retirando direitos de ninguém. Pelo contrário, eu sou contra a retirada de direitos. Eu acho que o direito é adquirido.
ali do servidor, do profissional, seja ele servidor do magistério, como é o caso dos professores, como o servidor de outra área. Os servidores eles têm direitos adquiridos, né? Então, o projeto em si não retira nenhum direito. O projeto trata-se de um bônus. E o bônus você tem um regramento para concedê-lo. E é o que você disse, é um incentivo. Nós estamos gastando por ano quase R$1 milhão em recursos para pagamento de salários. Porque o professor, quando ele falta, veja bem, querido ouvinte que está em casa, ou você que está nos ouvindo, que é servidor público, que é professor, que é professora, eu vou dizer uma coisa importante aqui. O seu filho, imagina só, você está lá, seu pai e mãe, o seu filho vai na escola. E ele vai na escola, ele vai para ter as aulas, né, que são necessárias para o seu aprendizado, sua formação pedagógica. E o aluno, ele está lá. Se o professor falta, a gente tem que ter um substituto. A criança não pode ficar sem a aula. Nós temos que cumprir o ano letivo. Nós temos determinações com relação a isso e responsabilidade com relação a isso. Então, o aluno está lá para ter as suas aulas, né? Para ter o cotidiano dentro da sala de aula da escola. Agora, falta o professor, nós temos que achar outro. Achar outro, eu tenho que também, ele não vai, o professor não tem que pagar ele também. Vocês entenderam a conta? Então, essa engenharia de você achar outro substituto, isso está custando para nós, os cofres públicos aí, quase R$1 milhão por ano. Tem a questão, prefeito, aí da parte financeira, né, dos recursos, e tem também a questão assim de a escola, né, encontrar ou o professor ou a professora para fazer a substituição. Exatamente, né? Tem toda essa questão aí. A direção da escola tem que cuidar disso. Exatamente. Então, veja bem, olha a quantidade de coisas que isso implica. Então, se a gente criar mecanismos dentro da legalidade, sem retirada de direitos, criar mecanismos para que a gente consiga, então, combater essas ausências, né? O absenteísmo, combater essas ausências, a gente vai conseguir, então, reduzir esse problema, né, das substituições. E eu, mais uma vez aqui, eu digo o seguinte: o Éder está dizendo o seguinte, o prefeito está dizendo que, então, se eu tenho um problema de saúde, eu não posso faltar. Não é isso, gente. O professor tem direito à licença saúde, né? Questões que acontecem com a gente de saúde, a gente não prevê. Deus me livre, a gente pode ter um acidente ou pode receber um diagnóstico de uma doença. Não é isso que tá em discussão, né? Então, o projeto é um bônus, não é retirada de direitos. É isso que a gente frisou bastante com toda a rede. E chegou um momento até que a gente estava lá fazendo a discussão, e até que chegou um momento que não estava tendo um consenso com algumas coisas. Eu falei, pessoal, então vamos fazer o seguinte, vamos retirar o projeto. Tinha mais outro elemento no projeto, que é a questão das cargas horárias, por causa da integral. Se retirasse o projeto, daí a gente não teria o bônus. Sem o projeto, sem bônus. Porque eu preciso fechar o exercício. Aí tem muita gente que falou também, mas vocês estão criando a regra no final do ano. Por que não foi criada essa regra antes? Por quê? Porque o orçamento você não consegue prever ele totalmente. Você faz previsões ao longo do ano. Você não consegue prever. E outra coisa, gente, não era para ter esse bônus. Esse bônus ele está sendo criado. Nós estamos usando recursos de outra fonte para fazer o bônus. Isso não tem nada de ilegal, isso é dentro da legalidade, das nossas atribuições como prefeito, como secretário de educação. Nós estamos encontrando um outro recurso para fazer uma bonificação para o professor. Veja quais são as cidades aí que vai conceder, que fez um projeto desse. Difícil encontrar. Muito bem, 12:38. Prefeito, vamos falar um pouquinho sobre o seu relacionamento aí com a Câmara de Vereadores de Taquarituba, com os vereadores, pois a Câmara é formada por vereadores. Esses dias, inclusive, depois de uma sessão, né, a gente teve a veiculação aí nas redes sociais de um vídeo com o seguinte tema: Prefeito Éder é atropelado. Atropelado. Essa foi boa, viu? Será que é a manchete de algum jornal? O prefeito Éder é atropelado? Não, isso aí é o seguinte, isso aí é a oposição. Alguns setores da oposição, e quando eu digo oposição, eu não digo só setores da Câmara, tá bom, pessoal? Isso são setores da oposição, pessoas que estavam dormindo os 3 anos, ficaram hibernando aí os 3 anos, em estado de latência, sem nenhuma atividade. E agora a gente vê essas pessoas se movimentando. Por quê? Porque o ano que vem é um ano
importante, é um ano que as pessoas vão de novo fazer suas escolhas. É um ano eleitoral, o ano que vem. Então essas pessoas estão dormindo, ficaram 3 anos dormindo e agora estão surgindo. E utilizam, né? Muitas vezes essas pessoas também utilizam ali, por exemplo, elementos, pessoas que estão na Câmara. Eu respeito muito o Legislativo, pessoal. E querido ouvinte que está acompanhando a gente, eu respeito muito porque também foram eleitos. São pessoas que passaram pelo crivo das urnas. Então são eleitos. Não tem, a gente respeita porque faz parte de um poder independente e harmônico ao nosso. Eu estou como chefe do executivo, prefeito, eu faço parte do executivo. O legislativo faz parte do legislativo, dos vereadores. E foram eleitos também. Então a gente tem um respeito muito grande. Porém, existem falas na Câmara que são falas que muitas vezes elas acabam atravessando os limites. Existem alguns vereadores que acabam errando a mão. E, por exemplo, você pega o primeiro secretário, né? É complicado a gente citar nome, mas eu tenho que citar nome. Mas cita nome porque para ficar mais claro. Primeiro secretário, o vereador Virgílio, né? Vamos falar o nome. Você acaba não citando o nome, aí o outro vereador pensa que é para ele que a gente está falando, e não é. A gente está endereçando exclusivamente para esse vereador, né? Então ele fala as coisas, ele colocou lá números. Você tem que entender que o orçamento municipal ele é complexo. E o orçamento municipal, gente, é um absurdo que algumas pessoas estão veiculando. Acabei de falar para vocês, são pessoas que ficaram 3 anos dormindo e agora eles querem apontar erros. Nós de fato tivemos um problema com o cartão combustível recentemente, mas já sanamos esse problema. E esse problema não tem relação alguma com as contas da prefeitura. As contas da prefeitura estão em dia. Eu tenho que dizer isso de maneira veementemente para a população. As contas estão em dia, né? Os nossos fornecedores, todos em dia. Os servidores públicos. Fizemos agora o pagamento da segunda parcela do 13º no dia 13 para todos os servidores municipais. Se você pegar o calendário de pagamentos dos servidores, praticamente o ano todo nós cumprimos o pagamento antes do 5º dia útil. Às vezes nem virou um mês, já caiu o salário do servidor na sua conta. Nós concedemos aí aumentos acima da inflação para o servidor público municipal. Os fornecedores estão todos em dia e teve essa questão do cartão, teve um problema que a gente está, de fato, pode ocorrer com a gente, né? Onde a gente fez os pagamentos para a empresa acabou atrasando o pagamento para o fornecedor. Prefeito, um questionamento que ele fez lá na Câmara foi essa questão aí de pegar, por exemplo, né, a empresa, né, para fazer o pagamento do combustível, tal, ter um cartão. Não seria mais interessante? Vou fazer uma pergunta que claro, o nosso ouvinte faria aí para o prefeito. Não seria interessante a prefeitura pagar aí diretamente seus fornecedores sem a utilização do cartão? Perfeito isso, Edson. Eu não tenho problema nenhum de a gente usar um modelo, tentar outro modelo e voltar a utilizar outro modelo. A gente não tem problema com isso. É o que nós estamos fazendo. Nós fizemos um emergencial porque o combustível é importante para a municipalidade. Você abastece uma ambulância, você abastece um caminhão de lixo que vai estar passando na cidade. Você precisa de veículos para funcionar, né? A administração pública, né? Inclusive a nossa frota aumentou nesses últimos anos. Por quê? Porque nós conseguimos, né, através de recurso próprio, através de emendas estaduais, federais, máquinas, né, veículos, né? Tinha muito veículo que estava sucateado. A gente conseguiu ampliar essa frota e renovar essa frota. Então você precisa de combustível para abastecer. E é o que nós fizemos, já entramos com uma licitação. Primeiro a gente fez uma emergência. Mas porque o cartão, prefeito, é para dar mais agilidade ali no momento de se abastecer, ou por que é, prefeito? Quando nós instituímos o cartão, e o cartão funcionou bem quase 3 anos. Quando nós instituímos o cartão, Edson, qual que é a questão? Cada veículo tem o seu cartão cadastrado, a litragem, tudo cadastrado conforme o seu veículo. Então aquilo é uma coisa muito transparente. Consegue se controlar melhor ali os gastos, é isso? Exatamente, você controla melhor, você evita uma provável fraude, né? De alguma coisa que possa acontecer. Então muitas empresas frotistas, empresas privadas utilizam, a penitenciária utiliza o mesmo cartão, que é uma unidade do governo do estado. Elas fazem as próprias licitações internas. Até, alguém pode até vir aqui da penitenciária comentar isso. Ela tem isso também. E afetou o mesmo problema. O problema não foi só com a prefeitura municipal, foi a empresa. Né?
Então, o que a gente fez? É o que você disse agora. Eu falei, gente, eu não quero mais ter intermediadores, operadores de crédito, não quero mais isso. Nós vamos fazer direto a licitação com o fornecedor. Quer dizer que o cartão não vai ter mais? Não, já não vai ter mais. Não vai ter mais. Esse a gente já cancelou, inclusive. Entendi. Né? Prefeito, com relação ainda às palavras aí do vereador, a gente respeita bastante o vereador, respeitamos bastante os vereadores da Câmara Municipal aqui de Itaquarituba. E só que eu fico pensando cá com os meus botões. Naquele momento de campanha, o candidato a vereador ele sai e fala o seguinte: eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, vou fazer esse projeto, vou fazer aquele outro projeto, para no final assim dos mandatos tanto do prefeito quanto daquele vereador a cidade seja entregue aí, né? Ou pro próximo prefeito, né? Se no caso o prefeito atual não se reeleger, para a próxima Câmara, e vai entregar aí redondinho. Mas dá a impressão assim pelas palavras, né? Do vereador, que o mundo tá perdido, prefeito, entendeu? Daí não fica feio assim pra todo mundo, até pro próprio vereador que falou. Lógico, gente, deixa eu falar. Né? Porque, pelo amor de Deus, se eu entrei pra ajudar, o que eu tô fazendo então? Que tá tudo errado, tá tudo feio. Né? E o prefeito, desculpe cortá-lo, mas daí apareceram lá algumas imagens, né? Ele pediu algumas imagens. Eu vi bastante entulho na rua, tal, não sei em que momento aquelas fotos, aquelas imagens foram feitas. Eu vi também, né, que alguns materiais estavam inclusive na calçada ali e tal, bem arrumadinhos, até para que fossem coletados depois. Vi também, é claro, essa questão das ruas, né, até a questão da rua Agostinho Gobo ali, né? Não tô aqui para defender o prefeito, tô dizendo que o negócio é bom, que o negócio é ruim. Tô avaliando aqui as palavras do vereador. Né? Tem essa questão aí da rua ali Agostinho Gobo, né? Dessas outras ruas aí que ficaram estragadas, né? Depois de terem sido melhoradas, né? Podemos dizer assim. Então essa é uma questão que realmente o prefeito vai ter que agilizar, vai ter que arrumar essas ruas, né? Mas dá essa impressão, prefeito, e quem está acompanhando a gente, que a gente tá num barco que tá afundando, né? Eu não sei se o pessoal tá conseguindo compreender, né? O meu raciocínio, claro. Porque quando a gente faz a campanha lá, né? O candidato a vereador faz a campanha, não, nós quero que no final de mandato, né? Vai tá tudo legal, mas tá tudo ruim, prefeito. Eu vou trabalhar pelo povo, ele fala assim, né? Eu vou trabalhar pelo povo, quando ele vai conversar na campanha. E vamos terminar, e a cidade no final do meu mandato vai estar 100%, mas tá tudo ruim pra ele, prefeito? Não tem nada de bom, então? Mas, Edson, deixa eu falar uma coisa pra você importante, pra você ouvinte que tá em casa, né? Tem pessoas que eu acabei de falar, ficou 3 anos aí hibernando, agora tá ali. E uma das coisas é utilizar, por exemplo, pessoas na Câmara. Quem tá na Câmara, com todo respeito ao legislativo que eu tenho, fui vereador, mas a Câmara é a casa do povo. E ela é composta por elementos do eleitorado. O vereador que nós estamos citando, ele teve os seus 410 votos. Então ele representa uma parcela da população. Ele está lá, ele representa uma parcela da população. Ele vai fazer os 4 anos o exercício do seu mandato durante os 4 anos. E ele vai atender o seu eleitorado, os interesses lá do município, na verdade, mas claro que esse eleitorado vai influenciá-lo. E ele é contra. A gente já tentou ter um diálogo. Então, prefeito, mas mesmo sendo contra, né? Ele mostrou lá que a gente tá vivendo aí o fim do planeta aqui em Itaquarituba. Não daria para falar assim, demonstrar realmente, né, aquelas partes que a gente tem que criticar com relação à rua, por exemplo, né? Que o prefeito vai lá, vai ter que arrumar, né? Vai ter que ser. Mas, então, acho que o prefeito tá conseguindo entender. Claro. Né? Mostrar, não, a gente tá cobrando aqui porque o prefeito vai ter que arrumar aquela rua. Mas é mais fácil. Mas daí, prefeito, mas não tem assim, por exemplo, o prefeito até pode apontar, eu gostaria que o prefeito apontasse, ele não poderia falar assim, mas eu tô falando isso, mas aquilo lá o prefeito fez, aquilo lá o prefeito fez, aquilo lá o prefeito fez. Jamais ele vai fazer. Mesmo sendo oposição, não poderia acontecer isso, prefeito? Assim, pelo entendimento que eu tenho ao longo desses 3 anos, jamais vai fazer isso. Ele ligou o modo eleitoral, o modo campanha. Então ele tem que, como ele é contra tudo, né? Que a gente vai fazer, ele tá alegando isso, ligou o modo campanha, então ele tem que fazer o movimento.
né, para essa claque, para esse eleitorado que é contra a administração, representando pessoas que lá atrás faziam parte da administração. É isso. E ele parece que está vivendo em outra cidade, porque Taquarituba, eu ando no município, que eu converso com as pessoas, e não só eu, porque eu sou suspeito para falar. Porque né? Se eu fosse vereador, eu ficaria chateado de falar que tá tudo ruim, né? Pelo menos alguma coisa tem que estar boa, né, prefeito? Então, tem que encerrar o mandato da gente, pelo menos com alguma coisa boa, né? Eu vejo várias coisas boas. Ele falou do hospital. O hospital hoje, a gente tem 2 médicos do pronto-socorro, nós aumentamos o repasse, exames, cirurgias que não eram feitos, hoje são feitas. Eu vejo que o hospital está dando atendimento para a população. Quando eu era vereador, gente, eu abri as redes sociais, era impressionante a quantidade de comentários negativos que tinham. Hoje, não vou dizer que estava 100%, tudo perfeito, mas reduziu muito esses comentários. Eu vejo que a gente está conseguindo dar vazão, está conseguindo atender a população. A nossa saúde básica, que nós somos diretamente responsáveis, todos os médicos estão nos postos de saúde atendendo a população, as campanhas estão sendo feitas, os indicadores melhoraram dos postos de saúde. Esse negócio do asfalto que ele está dizendo aí, a gente está fazendo a maior cobertura asfáltica no município. Agora, claro que são vários convênios com várias empresas, e a mesma empresa que fez a vila apresentou um problema na Agostinho Gobo. Nós acionamos a garantia, nós não fizemos o pagamento, nós não fizemos nenhuma irregularidade, nós acionamos, inclusive a empresa está hoje, acabei de conversar com o engenheiro responsável, já está colocando a massa asfáltica para finalizar esses trechos. Tem mais trechos para serem finalizados, para serem feitos, mas a empresa está fazendo a parte dela, que é entregar uma obra como ela tem que ser, sem apresentar problema para o munícipe. Agora, o vereador vai lá, é muito fácil você chegar lá, pegar um entulho, tirar uma foto e apresentar na Câmara. Isso é muito fácil. Eu recebo foto de entulho todos os dias. E a gente não sabe em que situação estava, que o entulho estava ali recentemente, né? Se estava para ser coletado, tal, né? É muito fácil se apresentar as coisas sem critério, para dizer que tá tudo ruim. Eu acho que essa questão aí dos entulhos, eu acho que enfraqueceu, não um pouco, mas enfraqueceu e muito aí o discurso do vereador naquele momento, porque ele começou até bem, porque essa questão aí, prefeito, do orçamento, dos recursos e tal, né? Eu acho que é direito do vereador, acho que é dever do vereador realmente abordar aí determinados temas. Mas essa questão aí do entulho, eu acho que enfraqueceu bastante o discurso dele. Porque fica uma coisa, sabe, você quer tirar uma foto de uma coisa e colocar para criar aquela sentimento, aquela sensação de que tá tudo ruim. Outra coisa que ele tentou fazer, isso alguns servidores me relataram, ele tentou ir lá na estrada do Medonho e tirar foto dos buracos, mas os buracos já haviam sido tampados. A nossa equipe foi lá e fez uma operação tapa-buracos, que é o que tem que ser feito, né? Lá tem que ser recapeado, já falei aqui, mas a gente não tem recurso para fazer isso, né? A vicinal do Medonho. Então a equipe foi lá, mas ele queria tirar foto dos buracos abertos para também colocar, e não deu certo, né? Porque a gente foi lá e sanou o problema. Agora, entulho, em alguns bairros, a gente tem. A equipe está fazendo um rodízio. A população precisa respeitar isso. Antes de você colocar o seu entulho, entrar em contato com a Secretaria de Limpeza Pública, com a Coordenadoria de Limpeza Pública, para ver se você pode deixar aquele entulho ou não. A gente tem um rodízio, a gente não consegue, o caminhão vai, por exemplo, na Vila São Vicente. Aí daqui a pouco ele tem que ir para outro bairro, vai na Vila Amélia. Acabou de sair de um bairro, tem pessoas, não estou generalizando, mas tem pessoas que vai lá e colocam o entulho de novo. Até a gente voltar a pegar, vai demorar, tem um delay, tem um tempo. Vai demorar pra gente voltar a pegar o entulho. Então, isso acaba atrapalhando a gestão pública. A gente não tem material humano, equipamento para tirar aquilo rapidamente. Tem um tempo. Isso qualquer cidade. O que as pessoas têm que ter consciência, não fazer o descarte irregular de entulhos e lixo, que isso atrapalha a municipalidade. Agora, com relação a lixo, nós instalamos os containers. Colocamos 250 unidades na cidade. Tem muitas pessoas que me pedem todos os dias. Nós agora fizemos um pregão e conseguimos comprar mais. Estou só esperando virar o orçamento, virar o ano, para nós fazermos o pedido e vamos colocar mais 100. Eu acho que mais 100 vai dar para a gente conseguir aquela cobertura. Mas então teria algumas coisas aí para ele apontar de boas, prefeito? Pode apontar. Eu acho que o vereador que faz uma crítica construtiva pra gente, eu fui vereador. Aí tem gente que fala assim pra mim, Éder, você foi pedra, agora você é vidraça. Tudo bem, não tem problema nenhum. Gente, a crítica, ela é bem-vinda. Eu tô aqui como prefeito, as pessoas podem criticar sugestões, elogio. Não é verdade que eu só quero elogio, não é assim que funcionam as coisas. Eu tô num cargo que eu tenho que... As pessoas vão dar sugestões e críticas. E tem coisa que é bem-vinda, tem coisa que ajuda a gestão.
Agora, dizer que Taquarituba, pintar um cenário de terra arrasada, que nem esse vereador tá fazendo aí, isso aí é porque, na verdade, daí quando se pinta um cenário de terra arrasada, né, fica ruim até pro próprio vereador, né? Você tá brincando com a cara do povo, né? É porque, na verdade, tá todo mundo aí, né, entrando no último ano de mandato, né? E estamos todos unidos aí numa terra arrasada. Mas é isso que ele quer palco. Eu tô comentando aqui, ele quer isso, ele quer palco. Isso, com todo respeito ao vereador, é minha opinião, entendeu? Claro. Não sei nem se é a opinião da rádio, mas eu acho assim, que ou poderia se apontar algumas coisas, né, que foram feitas, né, legais, na opinião dele, se ele acha que algumas coisas são legais, mas eu acho que se apontar tudo também de ruim, fica ruim até pro próprio vereador, né? Porque daí fica, outra coisa, o que eu fiz também para melhorar isso, né? Exatamente, outra coisa, eu vou falar para você uma coisa, Edson, eu acompanho muitos grupos de WhatsApp, tô em vários, e tem alguns que eu não tô, mas as pessoas printam e me mandam as coisas. Vou dizer uma coisa aqui que daí tá saindo sabe o que tá acontecendo? A gente tem que fazer a discussão pública, democrática, a discussão republicana, que é o que nós estamos fazendo aqui. Eu não quero chegar aqui e falar do vereador de coisas pessoais dele, que eu acho que não convém, é a vida dele. Eu tenho a minha vida pessoal, ele tem a vida pessoal dele, mas nós temos figuras públicas. Exatamente, nós somos figura pública, temos cargos públicos que nós precisamos prestar conta pro povo. Porque quem não quer prestar conta pro povo, então não sai candidato. Agora, eu não vou falar da vida pessoal dele. Mas estão falando, prefeito, da sua vida pessoal? Mas deixa eu fazer uma fala aqui. Você chamar uma pessoa de lobista. O que é lobista, população? O lobista é aquele que não defende só grupos de pessoas. Defende interesses de empresas e de pessoas. Exatamente, é isso que ele quis dizer. Hoje nós temos um lobista hoje, né? Não é prefeito, é lobista, ele quis dizer isso. Eu achei isso um comentário desnecessário. Mas como ele é vereador, tem imunidade, ele fala o que ele quiser. Quem vai fazer o julgamento lá depois é a população. Tudo isso que está acontecendo, nós temos um juiz. Esse juiz é o povo, que é quem manda. Quem manda é o povo, gente. Não é prefeito, não é político A, B, C, não é presidente. Quem manda é o povo. Pronto, acabou. Quem vai fazer a discussão é o povo lá na frente. É ele que vai julgar as ações. Ele vai falar quem está certo, quem está errado. Beleza. Não tem problema nenhum. Agora, eu tô aqui externando a minha opinião. Eu acho que saiu do campo republicano, do campo de discussão democrática e foi pro campo pessoal falar um negócio desse. Porque eu não sou lobista, eu sou prefeito. Mas no caso ele quis falar sobre, prefeito, no caso ele quis falar sobre as terceirizadas, né? O que o prefeito poderia falar pra gente com relação às terceirizadas? Estão funcionando? A prefeitura está usando o dinheiro corretamente com as terceirizadas? Como é que tá? Aonde que tá a irregularidade? Todos são processos licitatórios. Gente, você vai num fórum, tem terceirizado lá dentro, fazendo a limpeza. Você vai numa escola estadual, tem terceirizado. Então, esses locais estão cometendo irregularidade. Então, eu como prefeito, fazendo um processo lícito, correto, cumprindo todas as exigências da lei de licitações, pregoeiro, tudo, eu tô errado. Sendo que foi feito tudo certo. Inclusive, minhas contas 2021 estão aprovadas. Inclusive, passou na Câmara, foi aprovado minhas contas 2021. Então, é uma série de contradições desse senhor. Né? No caso, ele falou que as suas contas foram aprovadas, mas com recursos deixados pelo prefeito anterior. É mais ou menos isso ou não, prefeito? Gente, o recurso anterior, aí quer dizer, por exemplo, superávit. Nós temos superávit. E outra coisa, gente, prefeitura não é banco para guardar dinheiro. Tá? Prefeitura, eu tenho essa visão. Você tem que ter um recurso para eventualidade, algum problema que possa acontecer, natural. Você está lá com a gestão responsável dos recursos públicos, verificando receitas, despesas, tendo um equilíbrio fiscal. A gente não faz nenhuma despesa que vai impactar e causar problema. O que nós temos ano que vem é um precatório, isso ninguém fala. Prefeito, com relação a obras, né? Ele questionou também, o prefeito tá não vou falar gastando, né? Mas tem essa questão aí dos recursos, mas não foram feitas obras. A cidade tá assim, mas não foram feitas obras. Sim, ele quer criar uma narrativa que a gente está aumentando o gasto público e não tem uma obra. Mas no caso ele teria que falar também, né? Que obras que ele acha que estão faltando, né? Mas nós temos um cronograma de inaugurações agora, que nós vamos iniciar. Um cronograma de inaugurações de várias obras, inclusive obras grandes. Nós vamos mudar a garagem municipal da 9 de julho
para a área industrial. Nós vamos sair de 3 mil metros quadrados para quase 10 mil metros quadrados. Essa obra está quase sendo entregue, está nos finalmente. A garagem da educação, que é uma determinação, nós vamos tirar todos os ônibus do Julieta e vamos levar nessa garagem, tem 800 metros quadrados. Nós vamos inaugurar também, está praticamente pronta. É uma grande obra. Só que assim, como ela está na área industrial, muitas pessoas não veem. Mas é o espaço que nós temos. E vai ficar até bom, porque a gente vai tirar a circulação da cidade, desses grandes veículos, e vai para essa área que é onde tem que ser. Prefeito, mas outra obra grande que eu quero falar para você, o Complexo da Saúde. Nós vamos mudar a farmácia municipal, centro de fisioterapia, administração da saúde, agendamento de consultas, tudo na ampliação da UBS. Então obras estão acontecendo. Ué, é só você andar pela cidade, tá um canteiro de obras aí, várias obras, reformando os 2 centros comunitários, Carlos Eduardo e Vila Amélia. Nós estamos fazendo essa reforma. Reformamos a Escola Consuelo na Vila Amélia, reformamos a Áurea no início do mandato, reformamos a Escola Bernadette no início do mandato. Toda a capa asfáltica está sendo feita no município, retirando lajotas, calçamos praticamente toda a extensão do córrego lajeado. Olha, eu volto a dizer, tem gente que parece que não mora em Taquarituba. Prefeito, com relação aos recursos, orçamento, ele fez o comentário lá. Prefeito, antes daquela sessão, o prefeito já havia dito que tá tudo ok. Eu não tô aqui para julgar, né? Só tô para perguntar, e o ouvinte, e eu também como eleitor, tiro aqui as minhas considerações, porque na hora que eu for votar, eu vou avaliar tudo. Prefeito, mas nós, eleitores, o povo de Taquarituba, o meu amigo e a minha amiga que estamos acompanhando, todos nós, a gente pode ficar tranquilo, então, com relação ao orçamento. Está em dia, prefeito? Claro, o orçamento está extremamente em dia. O orçamento municipal está extremamente em dia. Nós temos muitas coisas que foram empenhadas ao longo de 2023, e o que é empenho para o município entender? O empenho não significa que você gastou o recurso, você reservou o recurso para aquilo. Tem empenhos que vão ser anulados. Então, para deixar as contas públicas tranquilas. Então, o salário do servidor está em dia. Os fornecedores que prestaram o seu serviço, entregaram o seu serviço para a administração pública, também estão com o seu pagamento em dia, liquidados esses pagamentos. Então, isso é importante. Essa que é a questão da administração pública. Tudo funcionando. Isso é importantíssimo a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte, para quem está em casa ouvindo a gente. Fica uma minoria aí fazendo essas colocações que não procedem. Agora, claro que nós temos responsabilidade. E claro que nós temos um problema o ano que vem, que é uma dívida. Já falei isso, até fui na Câmara. E disse que as obras vão ficar engessadas, né? Isso eu tenho que dizer. Nós tínhamos... Devido ao precatório. Exato. O precatório já está transitado em julgado, Edson e queridos ouvintes. Transitado em julgado quer dizer o seguinte, na justiça determinou, tem que pagar. Exatamente, a justiça determinou. Nós incluímos agora no orçamento, o orçamento que foi aprovado recente. Nós enviamos esses precatórios, que são dívidas. Mas de onde que é essa dívida aí, prefeito? De onde que surgiu? Lá da década de 80, uma desapropriação que foi feita de forma irregular, acabou gerando, então, né, as famílias entraram com ação na justiça, e isso foi arrolando ano a ano, mandatos e mandatos, e acabou então a justiça determinando agora recente, né, quis o destino que caísse agora no nosso mandato, para que a gente fizesse então esse aporte, esse pagamento que está previsto para o ano que vem. Então, é importante salientar isso e dizer para a população: mas as contas estão em dia. Estão em dia. Inclusive fizeram essa pergunta: prefeito, tem dinheiro para pagar o precatório? Tem recurso para pagar o precatório. Está equilibrado. Agora, você tem que entender o seguinte: que o orçamento ele é estático. Ele pode sofrer uma mudança de um ano ao outro, mas eu vou ter que abrir um espaço no orçamento para pagar o precatório. É praticamente 11 milhões. E não é só dessa desapropriação irregular, não. Tem um precatório de alimentos também, que foi por causa de um acidente que tinha lá um ex-vereador lá, que é servidor, motorista, foi levar a pessoa para uma consulta, enfim, e acabou se acidentando e acabou, né? Prefeito, uma outra pergunta com relação a isso também gerou uma ação e gerou um precatório. Precatório tem que pagar. Prefeito, com relação, né, a recursos ainda, né, o prefeito está dizendo que tá tudo ok e tal, né, que vai pagar os fornecedores, né? Então, já tá pago, né? Já tá pago, exatamente. Com relação a servidores públicos municipais, né? O pessoal fica preocupado, será que se acontecer alguma coisa a gente vai ficar sem receber? O pessoal precisa se preocupar aí, prefeito? Não precisa se preocupar, isso não precisa se preocupar, porque nós abrimos espaço no orçamento. Quem tem que estar preocupado sou eu e a população de Taquarituba com relação a obras, porque nós tínhamos obras programadas para 2024. Uma série de obras nós tínhamos programado.
Aí, claro, você vai ficar impossibilitado de realizar essas obras. A gente tem as obras que estão acontecendo, vamos inaugurar agora. Mas novas obras a gente vai ter que paralisar até pagar essa dívida. É isso que é importante eu colocar aqui para a população. Legal. Prefeito, deixa eu registrar aqui a audiência e participação dos nossos amigos e já a gente encerra aqui com o prefeito. Deixa eu ver aqui, a minha amiga Bruna tá com a gente. Olá, Bruna, excelente tarde para você, forte abraço. A Bruna sempre percorrendo as ruas de Itaquarituba e acompanhando aqui o nosso Pop News. Olá, minha amiga Bruna. Quem mais está com a gente aqui é a minha amiga Alessandra e a minha amiga Dona Maria, moradoras lá do bairro do Barreiro. Olá, Alessandra. Olá, Dona Maria, pessoal do Barreiro, amigos e amigas sempre com a gente, forte abraço aí. Feliz Natal para vocês, feliz Ano Novo, tá bom, minhas amigas e meus amigos aí do Barreiro. Quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver quem está participando com a gente aqui. É o meu amigo Alexandre Júnior da Silva. Olá, Alexandre Júnior da Silva. Ele está dizendo o seguinte aqui, deixa eu puxar aqui a participação do Alexandre Júnior da Silva. Eu tenho que atualizar aqui a mensagem dele, deixa eu abri-la novamente aqui. Ele está dizendo o seguinte aqui: boa tarde, prefeito Éder, boa tarde, Edson e todos os ouvintes do Pop News. Parabéns, prefeito Éder, por estar sempre dando esclarecimentos à população.